Agora sim, doutor Gilberto, muito bom recebê-lo, como sempre, ao vivo aqui, Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez. Doutor Gilberto, na conversa passada, já que a gente teve esse bate-papo ao vivo, ficaram algumas perguntas, como sempre, a gente sempre vai recebendo algumas perguntas sobre esse tema que realmente desperta muita curiosidade das pessoas. Por mais que a gente venha falando toda semana, sempre tem novidades, e o doutor Gilberto faz muitos procedimentos também, então o que amplia ainda mais essa questão toda. Uma pergunta que ficou, que a gente pode fazer, Jéssica, por favor, da nossa audiência. É da Maribel Tolfo, né? E ela pergunta se a falta de ar, né, a falta de fôlego, enquanto pratica atividade de ciclismo, de bicicleta, né, pode já ser um sinal, assim, de alguma questão do coração. Pode, Jéssica. A falta de ar, né, que medicamente a gente chama de dispneia, é um sintoma que sugere algum grau de limitação funcional que pode ser causado por uma doença cardíaca. Evidentemente que também existem outras doenças no campo pulmonar que também podem causar falta de ar, como a bronquite, o enfisema, a asma, mas é um dos sintomas que estão associados a diferentes tipos de doença cardíaca, desde cardiopatias congênitas, né, problemas de nascença, até doenças das válvulas cardíacas, e mesmo pode ser uma manifestação não convencional, por exemplo, de uma obstrução coronária, que normalmente cursa com dor no peito, mas em alguns pacientes pode se manifestar exclusivamente por um cansaço desproporcional a uma atividade física que normalmente a pessoa realizava. E, doutor Gilberto, principalmente se a pessoa começa a perceber que ela está tendo o que ela não tinha, essa falta de fôlego, né? Isso pode ser um sinal e um alerta para procurar um profissional, né? Com certeza. Se você fazia determinado tipo de atividade, por exemplo, caminhava durante 30, 40 minutos e depois de 15 minutos você já está cansando desproporcionalmente, isso sugere que exista algum problema, que pode ser, de novo, um problema cardiovascular ou um problema pulmonar. Mas, de qualquer maneira, o surgimento de um sintoma que previamente não existia deve levantar a suspeita de que alguma coisa mudou no quadro de saúde desse paciente. Ficar em alerta, então. Porque algumas pessoas vão pensar, mas é coisa da idade ou porque eu estou um pouquinho acima do peso. Então, de qualquer forma, ficará em alerta, doutora, é isso? Eu costumo dizer que o importante, né, é que a gente nunca pode ser cuidadoso demais. Então, qualquer coisa que a gente acha que fugiu do normal, surgiu um sintoma que não estava presente, não custa nada fazer uma revisão. Porque muitas de doenças potencialmente graves, mas, por outro lado, potencialmente tratáveis, se manifestam, às vezes, com sintomas que são inespecíficos, né? Ou que gradualmente vão aumentando de intensidade. Então, acho que a gente nunca deve perder a oportunidade, especialmente se a gente tem outros fatores de risco para a doença cardiovascular, como obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, se fuma, se tem história na família, a gente sempre tem que estar mais alerta para o surgimento desses sintomas relacionados à incapacidade de realizar atividades físicas corriqueiras. Doutor Gilberto, a gente tem aqui outra pergunta também, né, que da audiência, que é por que as doenças do coração têm acometido cada vez mais as pessoas mais jovens? Infelizmente, isso é consequência do nosso estilo de vida, né? A doença cardiovascular, na realidade, ela começa a aterosclerose de coronárias, a deposição de gordura nas artérias do corpo, começa já na infância, né? Então, são todos esses hábitos inadequados que a gente assume durante a vida que vão levando a um aumento da incidência do infarto, do acidente vascular cerebral e outras doenças, e a manifestação cada vez mais precoce. Há muitos anos atrás, por exemplo, quando eu era criança, né, a gente brincava na rua, né? Hoje em dia, as crianças brincam no laptop, no iPad, né? Então, existe um aumento do sedentarismo das crianças. Outra questão também é a alimentação dessas crianças. A gente vê muitas vezes em colégios elas se alimentarem de refrigerante, comidas contendo gorduras saturadas, né, comidas processadas, batatinha frita, essas coisas todas, que são coisas que são insalubres, mesmo em idades muito precoces. Então, a prevenção das doenças cardiovasculares, na realidade, ela deveria começar já na infância e adolescência, né?
Hoje também um outro problema que aflige muito crianças e adolescentes é a questão da obesidade. Tem levantamentos recentes aqui no Brasil que mostram que das crianças antes da adolescência, mais ou menos 9% das meninas e 12% dos meninos já têm obesidade. Então, isso é um problema, né? Então, isso ajuda a explicar por que hoje em dia a gente cada vez mais tem visto pessoas de 30, 40 e poucos anos, relativamente jovens, apresentando problemas sérios cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral. Sempre acaba se assustando com isso, então é prevenção. Doutor, existe alguma época do ano que as pessoas procuram mais por exames, para fazer um check-up? É com a aproximação do final do ano ou não existe isso? Normalmente não. Às vezes no inverno as pessoas se preocupam um pouco mais e vão procurar uma avaliação cardiológica, especialmente se elas já estavam retardando essa avaliação há algum tempo, né? Mas é aquela história, acho que todo mundo deve fazer, né? Pelo menos por volta dos 20 anos de idade, uma avaliação clínica geral que pode ser com cardiologista, né? E dependendo do perfil de risco dessa pessoa, ou seja, o histórico familiar, presença de outras doenças associadas que aumentam o risco cardiovascular, essas visitas têm que ser periodicamente realizadas também, né? Por quê? Porque cada vez mais se detecta essas alterações de maneira precoce. Nós temos muitos exames que podem nos ajudar a detectar a presença de doenças que podem levar a eventos cardiovasculares num estágio bastante inicial, em que é possível fazer uma prevenção bem adequada. Então, existe uma série de medicações que reduzem hoje em dia o risco de ter um infarto e um acidente vascular cerebral de maneira expressiva. Então, quanto antes esse tratamento for instituído numa pessoa que tem risco, muito melhor para ela. E muito maior vai ser a sobrevida dela sem apresentar qualquer um desses problemas. Temos uma pergunta também que é em relação à estenose, é isso, doutor? Estenose. O que é a estenose de uma artéria coronária? Estenose é o termo científico para um estreitamento, uma obstrução. Tá? Então, uma estenose de uma coronária significa que uma coronária, que é a artéria que irriga o músculo cardíaco, ela está obstruída e, na maioria dos casos, é por uma placa de gordura que vai crescendo, né, por dentro da luz dessa artéria e vai gradualmente obstruindo. É como um cano que cresce a ferrugem por dentro e essa ferrugem vai acumulando até o ponto que não passa mais água. Então, funciona mais ou menos da mesma maneira na artéria coronária. Essas placas de gordura vão gradualmente se depositando e crescendo, no início de maneira silenciosa, né? Então esse processo não sente nada, pode levar vários anos, até o ponto em que ela obstrui acima de 70% essa coronária e aí normalmente surgem os sintomas, que pode ser a angina, que é aquela dor no peito, né, em aperto, que surge com a atividade física, ou mesmo a falta de ar, como foi o motivo daquela pergunta anterior. Então, é importante ressaltar que existe um período relativamente longo de tempo entre o início da doença e a sua manifestação clínica. Então, nós temos toda essa janela de tempo, que geralmente são anos, em que a gente pode intervir e evitar que essa obstrução chegue aos 70% e aí requer um tratamento invasivo, como angioplastia ou mesmo cirurgia de ponte de safena. Então, o tratamento para serem tratadas é após esse diagnóstico e dependendo do grau, é um Exatamente. Procedimento diferente. Normalmente se trata, né, de uma maneira invasiva, vamos dizer assim, com a colocação de um stent através do cateterismo ou mesmo com cirurgia de ponte de safena, quando esse paciente é muito sintomático. Ou seja, ele tem muito sintoma, muita dor no peito, praticamente não consegue fazer nenhuma atividade física, mesmo com o uso de todas as medicações possíveis. Então, nesse caso, o tratamento é desobstruir essa coronária, ou por catéter, ou fazendo um desvio pela cirurgia. Eu estou me referindo ao período anterior a esse, em que a obstrução é de 30% a 40%, consequentemente não causa sintoma, mas ela poderia ser tratada de uma maneira mais agressiva com medicamentos e mudanças de estilo de vida para prevenir que ela chegue aos 70% de obstrução. E então, quais são os exames que a gente consegue perceber essa obstrução? Existem os exames de sangue normal, né, que vai medir seu nível de colesterol e de glicose, certo? A história clínica também é muito importante, ou seja, se a gente tem algum familiar de primeiro grau que teve um acidente vascular cerebral ou teve um infarto, a gente tem que ficar mais alerta. Existem exames como
ecografia das artérias carótidas, que são essas artérias do pescoço, ou mesmo a tomografia das artérias coronárias, que podem nos mostrar a presença de placas de gordura em estágio inicial, sinalizando que a gente tem que instituir um tratamento clínico mais agressivo para justamente evitar que isso possa causar um infarto ou um acidente vascular cerebral nos anos subsequentes. É assustador pensar que as pessoas sentem, às vezes, desconforto, pode estar na iminência aí de algo bem grave e ainda assim não procuram tratamento, né, doutor? Esse é um outro problema também, né? Em que as pessoas muitas vezes não valorizam os sintomas que estão apresentando e correm o risco de realmente desenvolver um quadro clínico, né, ou ter um infarto que poderia ter sido tratado ou evitado anteriormente, mas a pessoa não valoriza os sinais de alerta que antecedem a ocorrência do infarto e não fazem nada, não tomam nenhuma atitude. Então, e às vezes até, como a gente estava comentando anteriormente, porque são pessoas jovens e que acham que não vai acontecer com elas, que isso é uma doença de pessoas mais velhas. E não, hoje em dia a gente tem pessoas de 30 e poucos anos, tanto homens quanto mulheres, que infartam, que podem ter obstrução de coronária, que podem fazer um acidente vascular cerebral. Então, a pessoa tem que sempre pensar que não, pode ser comigo. Então, se tem um sintoma que desconfia que alguma coisa não tá correta, procure seu médico, faça uma avaliação, porque a gente vai conseguir prevenir uma série de problemas e até a morte precoce dessas pessoas se a gente tomar atitudes no momento adequado. Nossa. Doutor, tem uma pergunta, desculpa até aqui, Jéssica, tem uma pergunta em relação a esses esportes de final de semana, né? Os futebol de final de semana, sou sedentário, mas chega lá com os amigos no churrasquinho, vou praticar uma atividade um pouco mais intensa, doutor. Há um perigo disso? Existe porque o exercício que é bom para o coração é aquele exercício de moderada intensidade que é feito de maneira repetida ao longo da semana. Por exemplo, caminhar 30, 40 minutos, 1 hora, 3 a 4 vezes por semana ou idealmente 5 vezes por semana. Esse é o exercício que condiciona o coração, que ajuda a pessoa a perder peso, a controlar a sua glicose, a controlar o seu colesterol também. Exercícios físicos muito intensos, especialmente quando praticados de maneira esporádica, só submetem a pessoa a um risco de um problema, que pode ser um problema cardíaco ou mesmo um problema muscular. Então, aquele atleta de fim de semana, né, que daqui a pouco está meio gordinho, não faz nada durante a semana inteira e vai jogar 90 minutos de futebol no fim de semana, essa pessoa certamente não está fazendo nada positivo para o seu coração. Pelo contrário, ela está se expondo ao risco de ter um problema, porque muitas vezes ela não fez a prevenção, não fez uma avaliação médica anteriormente. Então, isso é um alerta que tem que ficar, né? Atleta de fim de semana não existe. Quem faz atividade física só durante o fim de semana não é atleta, né? Na realidade, está fazendo um tipo de exercício que não contribui em nada para a sua saúde cardiovascular. E aumentam as chances de ter um... E aumenta a chance de ter um problema. A gente volta e meia ouve, né, ver notícias de pessoas que estavam fazendo uma atividade física e tem um mal súbito e vem a falecer muitas vezes. Então, esse é o alerta, né? Se divertir sem intensidade, ok? Aí está tranquilo. Agora, jogar uma partida, né, com aquele espírito competitivo de dar vários piques durante o tempo do jogo, se não é numa pessoa que tem um treinamento aeróbico adequado, não vale a pena. Bem importante esse alerta. Doutor, tem uma outra pergunta aqui que acabou de vir pela internet, deixa eu achar aqui, ó. Na infância, do Júlio essa pergunta, na infância o chamado sopro no coração é demonstrar uma tendência, demonstra uma tendência cardíaca no futuro, exato? Não. O sopro cardíaco, na maioria das vezes, em crianças pequenas, existe o chamado sopro inocente, que é um sopro para um hiperfluxo, um aumento do fluxo pela válvula pulmonar que leva sangue para o pulmão e que geralmente desaparece com o crescimento da criança. Existem outras, por outro lado, existem cardiopatias congênitas, ou seja, defeitos congênitos do coração que podem se manifestar através de sopro cardíaco. Então, um sopro cardíaco numa criança, normalmente, ou se não é o sopro inocente chamado, ela pode indicar a presença de uma cardiopatia congênita que deve ser investigada e
provavelmente tratada. Ela não aumenta, esse sopro cardíaco na infância não aumenta o risco de infarto no futuro. São doenças completamente diferentes. Tá? Existem também doenças das válvulas cardíacas, tá? Que podem se manifestar mais tarde na vida, né? Especialmente a estenose da válvula aórtica, que se manifesta por um sopro também. Essa doença acomete pessoas mais idosas, acima dos 60, 70 anos, e hoje em dia existe tratamento eficaz por catéter sem necessidade de cirurgia para esse tipo de situação. Mas essa também é uma situação diferente da cardiopatia congênita. Então nós temos a cardiopatia congênita, que pode se manifestar por sopro, a doença das válvulas, que também pode se manifestar por sopro, que geralmente acontece mais tarde, e a aterosclerose de coronária é uma terceira doença que não tem nada a ver com essas duas que eu citei anteriormente. Muito bem. Nós temos mais duas perguntas. Será que dá tempo? Rapidinho, doutor? Pode ser? Pode ser. Doutor, e até em outros momentos ou nos outros quadros a gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas só para não deixar de responder a audiência. Outros tipos de tratamento que podem ser feitos por catéter e por que escolher o cateterismo via radial? Ótima pergunta. Hoje em dia existe realmente uma amplificação, né, uma multiplicidade de tratamentos que podem ser feitos de maneira menos invasiva através das técnicas por catéter. O acesso radial, quer dizer, o tratamento por catéter ele sempre é preferencial porque ele é menos invasivo, menos agressivo. Normalmente cursa com menos complicações do que a cirurgia de peito aberto e também proporciona uma recuperação mais rápida do paciente. Nesse sentido, o acesso radial, ou seja, se puncionar uma artéria no punho em vez de uma artéria na virilha para realizar um cateterismo cardíaco para vias coronárias ou mesmo para realizar um tratamento de uma obstrução de coronária através da angioplastia com implante de stent, ele reduz de maneira significativa a ocorrência de complicações que podem estar relacionadas à punção arterial, que é o hematoma, o pseudoneurisma e a fístula arteriovenosa. Além disso, propicia que o paciente caminhe, né, e se desloque minutos depois da finalização do exame. Ao passo que se o procedimento é feito pela perna, normalmente é necessário um tempo de repouso deitado, sem mexer a perna, por um período mínimo de 3 a 4 horas. Né? Então, dentro dos tratamentos não invasivos, vamos dizer assim, o acesso pela radial é o menos invasivo de todos eles. É incrível, surpreendente mesmo. Doutor Gilberto, é muito bom recebê-lo ao vivo. Muito bom. Obrigado. Não é, Jéssica? É sempre muito agradável essa conversa. Agradecendo aqui, Evalda Tarantino dando boa tarde. A Maribel está aqui conosco, eu acredito que ela ouviu a resposta, né, da pergunta que ela fez. Temos também a Adriane Pimentel, sempre um programa incrível. Boa tarde a todos. Tem aqui PJ mandando corações. Então, agora nós vamos, né, doutor Gilberto? Espero que o senhor volte, né? Acho que ainda Com certeza. É só me convidarem. Está sempre convidado, doutor Sempre. Gilberto, todas as terças, então, aqui no Tudo por Você, com o quadro Cardiologia. Muito obrigada e até na próxima terça, então, doutor. Obrigado, Andréia. Obrigada.